Você já acordou com a sensação de que passou por uma maratona, mesmo sem ter feito nenhum esforço no dia anterior? Ou tem dias que o corpo inteiro dói, o cansaço piora e nada passa, e começa logo quando você levanta da cama e aquele dia vira um desafio? Pois é, se você se identificou, o episódio de hoje é para você. Boa tarde, eu sou o Dr. Rodrigo Gurgel e seja muito bem-vindo ao nosso espaço de cuidado e escuta. Esse é um momento de parar um pouquinho, respirar fundo e cuidar de quem mais importa, que é você. O nosso objetivo é fazer de cada encontro uma chance de deixar você bem melhor. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que afeta muita gente, muitas vezes e sempre passa despercebido, que são dores generalizadas no corpo, cansaço constante e muita fadiga, muita falta de levantar, que chega a gerar um mau humor. Isso seria só estresse? Seria só falta de sono? Mas pode ser o sinal de algo muito mais sério. E nós vamos descobrir juntos, com muita informação, acolhimento e principalmente histórias reais. E se você aí de casa tem passado por isso, compartilha com a gente. Manda a sua dúvida, manda o seu relato, manda a sua experiência. Quem sabe a sua história pode ser contada aqui com a gente, nos nossos estúdios. Diz pra gente como foi a sua jornada até o diagnóstico, quem te ajudou a ficar muito melhor. E a sua trajetória pode inspirar muitas pessoas, pode transformar a vida de muita gente. É só chamar no WhatsApp 12 99707 4730 ou mandar um e-mail para @tvaparecida.com.br. Ou, se você preferir daquele jeitinho mais tradicional, pode mandar uma cartinha para a gente. A nossa caixa postal é 41, CEP 12570-970, Aparecida, São Paulo. E para acompanhar tudo de pertinho, segue a gente no Instagram, através do @tvaparecida ou então no meu perfil, @dr.rodrigogurgel. Porque aqui, cada conversa é um passo a mais para deixar você bem melhor. E hoje nós vamos receber e conhecer a história que teve muita dor, muita dificuldade, mas também muita força, muita persistência e muita busca por respostas, igual você de casa pode estar acontecendo neste momento. Tudo começou com uma dor lombar, aqui na coluna, aparentemente simples, que irradiava para a perna, mas o tempo foi passando, os exames não mostravam nada de conclusivo e a Franciele passou a enfrentar uma longa jornada em busca de um diagnóstico, mas principalmente em busca de alívio. Foram mais de 27 médicos, diversas especialidades, cirurgias, procedimentos e uma verdadeira maratona, principalmente física e emocional, até que ela compreendeu que a dor sozinha também precisava ser tratada. É sim, é uma trajetória marcada por desafios, descobertas, mas também muita coragem. E é com carinho que eu quero que vocês aí de casa, porque nós dos estúdios já estamos recebendo a nossa querida Franciele. Franciele, seja muito bem-vinda. Obrigada, doutor. Para você bem melhor. Obrigada. Vamos ouvir um pouquinho mais da sua história. Obrigada. O espaço é teu, mas o espaço é de todo mundo de casa. Obrigada. E a gente quer saber de toda essa maratona, toda essa dificuldade que você passou. Fica à vontade. Obrigada. Franciele, vamos lá para a gente entender como é que tudo começou. Eu quero entender e as pessoas de casa querem entender também a sua dor. Como é que foi essa dor, né? A gente já relatou que foi um incômodo na lombar, na coluna, que irradiou para a perna. O espaço é seu, a história eu sei que é longa, mas pode contar. É o seu desabafo e é o seu ensinamento para a gente. Bem, primeiro agradecer por você, por esse espaço, para a gente poder compartilhar mesmo essa dor, essa dúvida, né, que a gente fica muito perdido atrás de o que eu tenho, né, e isso afeta a nossa vida por completo. Então, minha dor começou com uma dor lombar aqui atrás, no lado direito, e foi irradiando pela perna, fui fazendo exames, eletromiografias sem parar, parte dos membros inferiores, superiores e de novo... Inferior e superior. É. E para quem não sabe de casa, só para entender, eletroneuromiografia é um exame, né? Coloca umas agulhinhas no trajeto do nervo e dão uns choquinhos, né?
E essa intensidade do choquinho vai aumentando para saber até quando o seu nervo está lesionado ou não, não é isso? Exato. E quando você não tem aquela lesão do nervo, é um incômodo danado, né? É um incômodo danado, é um exame bem chatinho. Sim. Mas foi um tipo só de exame que eu fiz. Então, eu comecei com esse exame, fiz e nada aconteceu, nada mostrava. Esse médico que fez esses exames em mim falou assim, Franciele, vai no seu ginecologista, que eu acho que você tem endometriose, aquela coisa toda, porque uma paciente chegou aqui com as mesmas dores que você. Tá bom. Fui ao meu ginecologista, realmente eu tinha endometriose profunda, com comprometimento de bexiga, intestino e não sei o que, não sei o que. Foi uma cirurgia bem complicada. Só que eu tratei a endometriose, só que a dor ficou. E o tratamento foi medicamentoso? Foi medicamentoso. Não, eu fiz uma cirurgia também. Fiz uma cirurgia. Tá. Foi medicamentoso, foi tudo. Ou seja, eu tratei a endometriose, mas eu não tratei a dor. Aquela dor virou crônica. Acabou a endometriose, digamos assim, mas a dor continuou. Porque quando você relata dor na perna que vem das costas, coluna. É o que a gente pensa. Exato. Né? E aí vamos para quem? Ortopedista, vamos começar a procurar, faz o exame. E aí chega alguém e fala, não é a coluna. A dor é irradiada, mas vem aqui, ó, útero. Isso. Né? Ginecologista, chega lá, a dor existe, o útero é problemático, né? Temos um problema aí, vamos resolver. Na sua cabeça, acabou. Ok. Mas não há nada ok, só começou o meu desespero. Porque a intensidade era a mesma. A intensidade era a mesma. Não, eu piorei, na realidade, depois dessa cirurgia. Eu fiquei sem andar depois dessa cirurgia. E assim, eu fui ficando... Aí eu tava numa novela, eu tive que sair da novela, porque eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia ficar sentada. Eu gravava uma novela de época, onde eu tinha muita sensibilidade nos meus ombros, em tudo, porque aí a dor ela começou a se espalhar. E aí eu tive que pedir para sair, porque eu falava assim, gente, eu não consigo ficar com a minha roupa, eu não conseguia ficar vestida. Ao toque, nada. Os botões me incomodavam. E eu também comecei a ter dificuldade cognitiva de memorizar as coisas. Porque a dor me deixava maluca e antigamente eu li um texto 2 vezes, tá? Eu já entendi o texto e eu estava pronta para gravar aquilo ali. E daqui a pouco eu pegava uma página e eu falava assim, gente, eu não estou entendendo nada. E lia de novo, além da dor, a memória. Aí o desespero aumenta. Aí o desespero aumenta, assim, nossa, eu tô ficando louca. E aí eu saí da novela e aí começou a minha luta de médico em médico. Não, você fui para ortopedista, fui para neurologistas, não, você tem... tanta coisa. Eu cheguei até a fazer tratamento de imunoglobulina. E porque você tem uma deficiência de sangue, Olha, eu fiz muita coisa. Fiz risotomias, até uma cirurgia de coluna. Né? Nossa, a segunda cirurgia. Acho que foi a terceira, porque eu cheguei a fazer uma no glúteo, porque me falaram que a dor vinha de um nervo que estava lá comprimido, não sei o quê, e aí eu fiz também pelo glúteo, abri meu glúteo. Nossa. Desentupi sei lá o quê, que eu não sei. E que cada vez que você fazia alguma coisa, você ia a um especialista, né? Às vezes até 2 ou 3 da mesma especialidade. O que era dito para você? Então, era dito pra mim, primeiro era dito que era aquilo, que aquele ali era meu diagnóstico. Sim. Eu tinha que fazer aquela cirurgia, que eu tinha que fazer, enfim, né? Isso. Só que não dava certo. E aí ficava assim, eu frustrada, né? E assim, meu Deus do céu, e agora? Que problema eu tenho? E aí, Franciele, então a gente tem que tentar outra coisa. Porque não é possível que você não melhore a dor. Você está fazendo os exercícios direito? Você está fazendo a fisioterapia direito? Eu falava assim, eu estou fazendo tudo direito, eu estou não sei o quê. Só que vinha tudo muito para mim. E aí era como assim... E aí as pessoas me cobravam muito, porque eu fui saindo também do meu núcleo de vida, de trabalho, da minha família. Saiu da questão do fisiológico, do corpo, né, só em si, já começou a entrar o emocional, que já estava abalado, o meio social, o seu trabalho, né? Entendi. A gente vai fazer o seguinte, vamos segurar aqui um pouquinho, já a gente vai continuar com a sua história, que ainda tem muita coisa pra gente conversar e tem muita coisa pra gente pontuar, que eu acho que é extremamente importante do que você disse. Estamos de volta com Você Bem Melhor aqui pela TV Aparecida.
E se você aí de casa estiver passando por algum problema ou conhecer alguém que já está na reta final, já descobriu o diagnóstico, ou então que já está curado, mas que teve uma história de dificuldade, de superação e de força, manda pra gente, a gente quer conhecer a sua história, a gente quer te receber aqui. Pode falar com a gente pelo WhatsApp, código de área 12 99707 4730 com a hashtag Você Bem Melhor, pelo Instagram @tvaparecida ou pelo meu Instagram @dr.rodrigogurgel. Pode falar com a gente também pelo e-mail Você Bem Melhor, lembrando que entre o bem e o melhor é um M só, é você B melhor @tvaparecida.com.br. Vamos assistir rapidinho a recapitulação da história e de toda essa trajetória aí da Franciele. Franciele começou a sentir fortes dores em sua casa e, após muito tempo com essa dor, resolveu ir ao hospital. Foi diagnosticada com endometriose e precisou passar por uma cirurgia. Sua dor continuou e Franciele teve que passar por diversos especialistas. No total, consultou 27 médicos, mas nenhum deles encontravam a solução. Suas dores passaram a atingir outras regiões do corpo, e ela começou a se sentir culpada, pois os médicos não sabiam o que era e colocavam culpa nos vários medicamentos que ela estava usando. Passou por outras cirurgias, tomou vários medicamentos fortes e nem sabia mais se os remédios ajudavam ou pioravam sua condição. E para toda dor, para todo problema resolvido, existe sempre alguém que deu a mão e que auxiliou. E para contar essa história, nós vamos chamar aqui agora o responsável pela melhora da Franciele, o Dr. Bruno Rebouças, especialista em dor. Bruno, seja muito bem-vindo, prazer meu. Muito obrigado, viu? Bruno, fala para o pessoal de casa quem é o Bruno, onde ele trabalha e como a gente pode fazer para te conhecer um pouquinho melhor. Obrigado. Eu sou o Bruno Rebouças, eu sou médico, neurologista, especialista em dor. Trabalho em São Paulo, na capital de São Paulo, e acabei indo para essa área da dor, atuando, trabalhando e ajudando pessoas com dor crônica para melhorar a qualidade de vida e aliviar dores. Ótimo. E você trabalha no seu consultório, você trabalha em algum hospital, Bruno? Trabalho tanto em hospital quanto consultório. Maravilha. Faço as duas coisas. Maravilha. Nós vamos colocar depois o contato aí do Dr. Bruno Rebouças para vocês poderem encontrá-lo e buscar essa ajuda para melhorar a sua dor. Fica à vontade. Obrigado. Tá? Chegar ali do ladinho da Franciele. Bom, Bruno é o dono do milagre, né, Franciele? Doutor Bruno é meu anjo. Eu tenho certeza que quem passou pelo que você passou vai falar isso, né? Ele é o dono do milagre. E agora nós vamos desvendar qual é finalmente o diagnóstico da Franciele. Fibromialgia. Então, doutor Bruno, diz pra gente o que é a fibromialgia, né? Quais são os principais sintomas, embora a Franciele tenha descrito muito bem, né? Eu acho que ela conseguiu preencher quase todos os sintomas da fibromialgia, né? Sim. Quase zerou ali o check-in da fibromialgia. Ela né? leu o livro, eu brinco que ela leu o livro. Então, como é? Conta pra gente o que é, quais são as características, para a gente começar a conversar sobre isso. Perfeito. Fibromialgia é uma síndrome em que a gente fala que tem um conjunto de sinais e sintomas. Esses sinais e sintomas, eles englobam dor generalizada, também alterações de sono, alterações de humor, esquecimento e alterações cognitivas, que a gente fala, alguma dificuldade de raciocínio, de entendimento das coisas, fadiga crônica, então é aquele acordar sem ter descansado, então já acorda com o corpo inteiro quebrado. Eu posso ter isso tudo sem ter a dor? É possível, mas não é o comum. A pessoa está em Na casa, eu estou fibromialgia, esquecendo, eu não estou conseguindo ler, está difícil algumas coisas, já pode ser um indício e a dor aparecer depois. Pode. Tá. Não é o comum. Uhum. Isso aí é raro. Certo. Mas o mais comum é a dor ser o principal sintoma. Entendi. Mas ela pode iniciar primeiro com todos esses sintomas e depois surgir a dor. E tem um local específico que a da Franciele foi nas costas e na perna. Existe o local? Também o mais comum é começar em locais específicos e depois se generalizar. Mas também pode acontecer já desde o início de forma generalizada. Certo. O mais comum é região lombar, algumas pessoas com cefaleia,
Mulheres, é muito comum dor pélvica, principalmente quem já tem história de endometriose, entre outras dores. Essas são as mais comuns. E o que causa a fibromialgia? Então, por muitos anos, a gente se questiona isso. E até hoje a gente não tem a resposta exata. O que a gente sabe, depois de tantos anos de estudo, é que ela não é uma doença inflamatória. Ela não é uma doença reumatológica, que foi uma coisa que, por muitos anos, décadas, foi a principal pesquisa. Então, hoje, a gente considera que é uma doença neurológica. Como assim neurológica? Então, a gente fala que tem uma desregulação no centro da dor, no cérebro. Então, todo mundo, lá no nosso cérebro, a gente tem o nosso centro que controla a nossa dor. Sim. Então, você tem um limiar de dor, eu tenho um, a Fran tem outro, todo mundo tem. Umas pessoas toleram mais dor, outras pessoas toleram menos dor. Sim. A pessoa que tem fibromialgia, ela tem uma redução desse limiar da dor. Então, ela fica mais sensível a dores, ao ponto, igual a Franciele falou no bloco passado, às vezes o toque na pele, um aperto, isso é o suficiente para gerar dor. Um outro exemplo, sentado aqui na cadeira, igual nós estamos, às vezes a pessoa, com o passar do tempo, começa a ter dor no bumbum só de estar sentada. Então, o mecanismo da fibromialgia no nosso corpo, a gente acredita que todo ocorre a nível cerebral. Então, o problema, apesar de doer a coluna, o problema não está na coluna especificamente falando, está no cérebro. E isso gera essa hipersensibilidade da pessoa e com isso essa pessoa ela é mais sensível a dores. Entendi. Mas pode ter um problema na coluna que gera dor ou não? O problema às vezes ele existe, é muito pequeno, não ao ponto de gerar tanta dor, mas como ela chegava, eu tô com muita dor aqui, e tinha um probleminha da coluna, mas não ao ponto de gerar a dor que ela tinha. E aí o médico vai falar, não, vamos operar para tentar corrigir, né? As duas coisas podem acontecer. Tá? Então, a pessoa pode ter um problema de coluna e aquele problema de coluna ser o gatilho para essa pessoa desenvolver dor crônica. E a gente fala que com anos de dor, há uma tendência de qualquer pessoa a evoluir com sintomas que lembram fibromialgia. Qualquer pessoa que tenha qualquer dor crônica, depois de anos de dor, ela vai ter os sintomas muito semelhantes de fibromialgia. Vai dormir mal, vai ter fadiga crônica, vai ficar esquecida e vai ter transtorno de humor, depressão, ansiedade, entre outras coisas. Então, é possível que um problema específico seja a origem, mas também é possível daquele problema não ser o problema. Então, por exemplo, a coluna, que é o grande exemplo, se a gente pegar e fazer ressonância de coluna da maior parte da população, pelo menos metade de uma população jovem, de 30 a 40 anos, vai ter alteração na coluna, no exame de imagem. E isso não necessariamente causa o sintoma. Entendi. Então, a gente fala muito que a gente tem que ver a queixa da pessoa, examinar essa pessoa e fazer um exame de imagem para a gente saber se aquele exame de imagem condiz com a queixa da pessoa. Perfeito. A gente tem um exame de imagem dela, né? Esse aí, né? Tá condizente com a queixa que ela tinha? Aqui é um exame de coluna. Isso. Tá? Nem tanto. Então, vamos lá, começar. Primeiro, a Fran é uma paciente jovem. Sim. Então, a gente não espera que tenha um desgaste de coluna tão acentuado. Assim, é muito desproporcional a queixa. A questão da limitação das atividades do dia pela dor, e achar que seja todo o problema por desgaste de coluna, seja por hérnia de disco, entre outras coisas. Lembrar que, por exemplo, na coluna, a hérnia de disco pode ter, pessoas jovens têm hérnia de disco, igual eu falei, se fizer uma ressonância, metade dessas pessoas vão ter hérnia de disco. Porém, não quer dizer que aquela hérnia está causando dor. Lembrar que hérnia causa dor localizada naquele nervo que está sendo comprimido. Não é no corpo inteiro, não é nas duas pernas. Não, mesmo em uma única perna, tem o trajeto específico daquele nervo. Maravilha. Então, aí é onde a gente tem que correlacionar o exame com o paciente. Então, quando a gente olha o exame tem algumas alterações, porém, não necessariamente essas alterações são a causa da queixa do paciente. Perfeito. Tem mais um para a gente ver? Ok. Esse aí foi depois da cirurgia, já é um né? pós, né? Então, foi feito já o tratamento.
que a gente consegue observar aqui os parafusos que foram implantados. Nós chamamos isso de artrodese da coluna lombar. Aqui são duas vértebras, né? A gente vê uma plaquinha aqui e o parafuso entrando aqui para poder fixar, né? Dois ossos. Isso aqui é visto de cima, né? Ou de lado. Não, isso. Perfeito. Tá ótimo. E aqui já é o pós-tratamento. Depois de uma das cirurgias que ela fez. A gente que lida com dor, nós sabemos que a artrodese é um tipo de procedimento que ele pode, inclusive, exacerbar a dor do paciente, né? Porque você está colocando um corpo estranho ali no paciente, esse acaba sendo mais um problema, às vezes, quando faz uma cirurgia sem uma indicação exata. Perfeito, maravilha. Então, eu vou segurar mais um pouquinho, que eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. E eu quero escutar algo também muito importante da Franciele. Não que não tenha sido, até agora foi extremamente importante. Mas eu quero ouvir algo muito importante, que eu acho que é a cereja do bolo do seu problema, né? Graças ao Bruno foi resolvido. Mas agora, espera um pouco. Porque antes do intervalo, tem um conteúdo valioso chegando, feito para deixar você bem melhor. Então, guarda um pouquinho e vem comigo. E esse é o nosso momento de tirar as suas dúvidas, responder as suas perguntas. Tá com dúvida sobre o tema? Manda pra gente. Tem algum questionamento? Tá passando alguma coisa pela sua cabeça? Manda pra gente que a gente quer conversar com você. Esse nosso quadro chama-se Plantão Saúde e as perguntas estão aqui. A primeira pergunta, Haroldo Coutinho, de Cunha, São Paulo. Quando sentimos dor na lombar, temos que ficar bem atentos ou nem sempre isso é um caso grave? E aí nós vamos aproveitar a presença e a competência do Dr. Bruno, vamos deixar ele à frente para responder a pergunta do Haroldo. Haroldo, muito obrigado pela pergunta. Haroldo, então, a dor na coluna lombar, ela é uma das mais comuns do mundo, tá? Mais de 95% das pessoas vai ter dor lombar em algum momento da vida. Isso não quer dizer que isso aí é grave, tá? Lógico, do total das pessoas que vão ter dor na coluna lombar, uma parte vai ser grave. E aí talvez essa pequena parte vai precisar de uma cirurgia ou vai precisar de algum tratamento mais específico, mais intensivo. Mas a maioria das pessoas que vão ter dor de coluna normalmente não remete a nenhuma gravidade. Estamos com o nosso programa Você Bem Melhor, falando sempre sobre histórias reais de pessoas que superaram grandes problemas com muita força e que vêm aqui passar para você esse ensinamento e mostrar que é possível. E para você que não conhece a família dos devotos, eu te faço um convite especial. Imagina fazer parte de algo maior, muito maior, de uma missão que transforma vidas, que acolhe corações e espalha fé por todo o Brasil. Essa é a missão do Santuário Nacional de Aparecida. E você pode fazer parte dela agora mesmo. É só se tornar membro da família dos devotos. Você se une a milhares de pessoas que acreditam na força da solidariedade e no amor ao próximo. Juntos, nós mantemos viva essa obra que evangeliza, cuida de quem mais precisa e leva esperança a quem está sem rumo. É mais do que uma contribuição, é um gesto de fé. E para participar é muito simples. Ligue agora para 0300 210 1210 ou acesse a12.com/família dos devotos. Participe da nossa família e passe a colaborar com o Santuário nessa linda missão que acolhe, transforma e evangeliza. E agora nós vamos continuar aqui com a nossa entrevista / lição de vida / aprendizado com um especialista competente, falando sobre a Franciele. Só vou fazer, para a gente entender aqui, acho que a maioria das pessoas sabe, né? A Franciele, ela é atriz, né? Há muito tempo como atriz, né? E dentro dessa trajetória dela, nós tivemos algumas abdicações, né? A abdicação da Franciele, mulher, né? Porque ela teve um momento de desequilíbrio onde ela teve que se redescobrir, se reinventar.
Nós tivemos a Franciele mãe, não é isso? Nós tivemos a Franciele filha, a Franciele amiga do seu meio social e a Franciele atriz, né? A profissão. Antes da gente conversar sobre isso, que para mim é muito importante, para as pessoas que estão em casa, vai ser muito importante saber, eu queria perguntar para o Bruno o seguinte: como é que você descobriu o diagnóstico da Franciele? Então, o diagnóstico é difícil, é complexo de fato. Mas, como eu disse, a gente tem que ir juntando as pecinhas para até chegar no diagnóstico, tá? Esse juntar as pecinhas, a gente fala que, principalmente no caso dela, que já vinha de anos de sintomas, anos de impacto de qualidade de vida, apesar da gente ter que juntar tudo, a gente tem que juntar tudo rápido. Na verdade, não dá pra gente perder muito tempo. E a gente entende que muitas vezes o diagnóstico ele demora de ser dado, tá? Mas o diagnóstico de fibromialgia ele é clínico, ou seja, no consultório, ali a partir do momento que o médico escuta a queixa do paciente, examina o paciente, olha os exames complementares do paciente, após isso já é possível dar o diagnóstico de fibromialgia. Então foi assim que a gente deu o diagnóstico de fibromialgia, e daí esse é o primeiro passo para a gente começar o tratamento e começar a melhora de qualidade de vida. Então, por isso que a gente fala tanto em ter o diagnóstico, porque a partir do momento que tem o diagnóstico, a gente pode pensar e almejar uma melhora de qualidade de vida, o início do tratamento. Bruno, a gente fala muito em medicina humanizada, né? E a gente escuta muito isso da boca para fora, tá? Então, assim, eu como médico, eu acho que eu tenho uma lição com você hoje aqui, e a Franciele também, e todo mundo que está em casa. Que nós possamos ser médicos profissionais, fisioterapeutas dessa forma, né? Vou abrir um parênteses, pedir permissão para citar o Ivan, que foi o fisioterapeuta que você, né, encaminhou a Franciele, que fez um trabalho maravilhoso de uma consciência corporal, né, de uma consciência metabólica, mas assim, eu trago para mim uma filosofia de vida que eu aprendi com um professor meu, que é o seguinte: quando um paciente entra na sua sala, aquela Maria, ela não pode ser mais uma Maria, ela tem que ser a Maria. Então, quando a Franciele entrou na sua sala, ela foi a Franciele, ela não foi mais uma Franciele, porque as pessoas de casa estavam esperando a Franciele melhorar, as pessoas de casa querem a Franciele de volta, porque para as pessoas de casa ela é a Franciele. Então, assim, acho que humanizar é você pegar na mão. Às vezes nem ser a sua especialidade, tá? Eu tenho pacientes que não são a minha especialidade e falam assim: peraí, eu vou te ajudar a encontrar. E depois que eu encontro, por uma questão ética, profissional e de cuidado com o paciente, a gente encaminha ele para onde ele tem que ir, né? Aquele especialista que vai dar seguimento. Então, assim, eu acho que você foi um grande exemplo de vida pessoal e profissional para a gente. Então, assim, eu queria te parabenizar. Eu acho que a comunidade médica ganha muito dessa maneira, né? E dá para perceber pela forma leve, né, e simpática que você lidar com a gente. E eu tenho certeza que você não é um médico que bota a mesa como um muro, como uma barreira. E a Franciele, eu queria, na verdade, saber assim, como é que foi virar a Franciele? Porque você era a Franciele Freduzeschi, né? Era a Franciele Freduzeschi. Tinha fama, tinha o seu trabalho, independente do reconhecimento dele, porque ele, de repente, não tem a fama de estar na TV, mas ele tem o reconhecimento. Como é que foi isso? Porque você falou assim que tiveram pessoas que começaram a duvidar, como eu tenho pacientes que falam, puxa vida, duvidaram, começaram a falar que o problema era meu, que foi quando eu falei para você segurar um pouquinho que a gente ia mudar o bloco. Como é que foi isso para você? Foi bem difícil, porque realmente as pessoas estavam acostumadas a me ver como a Franciele, bonita, jovem, corpo perfeito, aquela coisa toda, e do nada eu fui sumindo, e do nada eu fui começando a falar de dor. Não foi do nada, né, mas para as pessoas foram do nada, e do nada eu fui sumindo da minha vida social, da minha vida. Então, assim, foi muito difícil passar isso para as pessoas que eu tinha dor, porque a primeira pergunta é que as pessoas falavam assim: nossa, mas você tá com dor mesmo? Porque você tá inteira. Eu falava: eu tô inteira, mas assim, eu tô morrendo de dor. Então não tem nada sangrando, não tem nada quebrado. Então era muito difícil essa comunicação. Eu acho que por eu ser atriz e por eu ter já um contato público, foi mais difícil ainda,
porque desconstruir aquela Franciele bonita, mulher, que faz isso, que faz aquilo, e que de repente ela estava frágil, foi muito complicado para mim. Eu ouvi muitas coisas assim de, você tá assim porque você tá fazendo manha, você tá preguiçosa. Imagina, você é tão bonita, como é que você tá com essa dor? A invalidação. Invalidação. Né? As pessoas invalidam a nossa dor. Você não pode ter dor porque você é jovem, você não pode ter dor porque você é uma pessoa pública, é atriz, porque você é bonita. Mas assim, é pesado. Mas crianças, adolescentes e adultos jovens morrem. Sim. Entendeu? Se fosse assim, não poderia acontecer. Sim, né? sim. E aí você se sente pequena, e você começa a somatizar isso, sim, né? E eu somatizei. Te entristece. E eu somatizei, eu me entristeci, porque aí acabava que eu falava assim, eu não posso mais me abrir com essa pessoa. Sim. Porque o tempo todo ela tá assim, mas para com isso, levanta, né? Então, assim, teve momentos de aniversários das pessoas que eu não ia, porque as pessoas quando bebem um pouquinho mais, ficam um pouco mais alegres, e aí tocam em você, e aí, como é que vai? E eu tava totalmente já com muita dor, então eu não podia nem que me tocasse. E aí as pessoas, você não foi no meu aniversário, porque você tá brava, não sei com quem. Gente, eu não tô brava com ninguém, eu tenho dor. Então assim, era muito difícil explicar isso para as pessoas, porque, eu nem sabia mais se eu podia fazer unha, porque se eu fazia unha eu tava bem. Se eu não fazia unha, eu não estava bem, então eu não estava bem, eu estava preguiçosa porque eu não tinha feito a unha. Então tinha umas coisas assim, sabe, que eu falava assim, gente, eu não consigo me comunicar com as pessoas, porque se eu não conseguia pentear meu cabelo, mas se eu não penteava, eu estava me entregando. Se eu me penteava, então você tá ótima, então não tá com cara de dor, então você não tem dor. Você fica numa coisa assim, sabe? Uma vez eu entrei num hospital que eu não tinha um diagnóstico, numa crise desesperada de dor, que eu não sabia dizer o que era, eu só sabia dizer tenho dor. E uma enfermeira falou assim, entrou uma diva aí. Aí aquilo pra mim, eu já falava assim, eu não sou diva, eu sou só mais eu sou Franciele, eu só tô com dor. Deixa eu ser a Franciele agora e me ajuda. E me ajuda. Então, espera só um pouquinho aí, não sai daí, porque eu tenho mais um recadinho, uma dica bem especial para você. Vem comigo. Bom, e vamos para mais uma pergunta. Chegaram aqui para nossa produção para que a gente possa tirar a sua dúvida e que você saia daqui sem nenhuma dúvida. Vamos lá? Pergunta da Ana Lúcia Rodrigues, de Serra Negra, Minas Gerais. Quando a dor irradia de um lugar para o outro, é sinal de algo grave? Devemos procurar um médico imediatamente? Ana Lúcia, obrigado pela pergunta. A dor, a gente sabe que ela pode migrar, tá? Existe tanto a dor irradiada, vou dar o exemplo mais comum é a lombociatalgia, que a gente fala, que é a dor do ciático, que é uma dor que a origem dela é a coluna, mas a dor ela desce até a perna. Isso é um exemplo, tá? Existem outras dores também, por exemplo, quem tem um infarto, quem tem um problema no coração, está infartando, o coração está sofrendo, o coração é um músculo, e a pessoa refere às vezes dor no braço esquerdo, dor na mandíbula e assim por diante. Então, a dor ela pode se encaminhar. Nem sempre ela pode representar um sinal de gravidade, tá? Porém, como toda dor, a gente tem que observar, tem que entender a origem dela para a gente definir essa gravidade. Lembrar que, assim, de uma forma geral, dor faz parte do mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, quando a gente sente dor, é o nosso próprio corpo avisando que tem alguma coisa errada, né? Para, da próxima vez, nós nos protegermos do que está acontecendo de errado. Por exemplo, se você pisar num prego, você tem a dor para você aprender a, da próxima vez, andar com sapato, não andar descalço. Sim. Você andar olhando para o chão e evitar pisar isso daí. Então a dor ela faz parte do nosso sistema de defesa, ele é um alerta para falar que tem alguma coisa errada. Perfeito. Então o que eu oriento, quem tem uma dor que vai irradiando ou outras dores, o ideal é passar por um profissional para estar avaliando e determinando a gravidade da queixa da pessoa. E eu queria fazer uma perguntinha rápida para você. Eu tô vendo que você tá com um cordãozinho, com uma carteirinha, né? O que significa isso para a gente poder entender melhor? Esse aqui é o cordão de girassol, né? Aqui no meu caso tinha escrito aqui fibromialgia. O cordão de girassol, ele representa quem tem doenças raras e doenças invisíveis. Para identificar, né, que você tem aí alguma dificuldade.
Então, no Rio de Janeiro já temos a carteirinha, né, que identifica quem tem fibromialgia. O Dr. Rogério Amorim, também é um neurologista, que é responsável por essa iniciativa, Legal, né? Maravilhoso. Inclusive, eu fiz essa carteirinha sem conhecê-lo, né? E nem sabia que ele já era em prol a causa da fibromialgia. E um vídeo meu viralizou e chegou até ele. E aí a gente começou um trabalho em prol a fibromialgia, né? Hoje eu recebi uma medalha, uma homenagem, inclusive, a Chiquinho Gonzaga. E hoje eu sou uma ativista que luta pelos direitos de quem tem fibromialgia. E é importante, né? Não é pra, assim, eu tenho uma carteirinha, isso vai me tornar diferente. Não. Não, muito pelo contrário. Eu tenho uma carteirinha para mostrar que isso é normal, acontece com as pessoas. Sim. Eu consigo ser a Franciele que eu sou, né? Consigo retomar a minha vida aos poucos e você é igual a mim e nós somos iguais. Então é uma carteirinha de inclusão. Exato. A nossa produção, Franciele, preparou para você, é um presente muito simples, né? Depois de você ter passado por isso tudo, eu quero só ressaltar que, assim, desde o momento que você entrou, eu vi que os seus olhos ficaram bem marejados. Em momento algum você deixou de se emocionar. Então, assim, é um presente muito simples, mas que a gente quer te dar para que você, daqui para frente, colecione memórias, novas memórias, memórias felizes. Conte a sua história pra gente, tá? A gente tem a Franciele, eu vou repetir, atriz, a Franciele mulher, a Franciele mãe, a Franciele exemplo. E eu sei que você tem a fibromialgia com você. Mas assim, a Franciele que está mostrando para todo mundo que dá para superar a fibromialgia. E eu sei que é a Franciele que virou psicóloga, sim, a Franciele que vai ajudar muita gente. E eu vou voltar a dizer a você, a Franciele é atriz. Sim. Tá legal? Obrigada. Tá? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado mesmo por compartilhar com a gente. Só você dizer para o pessoal de casa, tá aberto o que você quiser. Sobre como você está e sobre o que as pessoas podem esperar. Bem, fica aqui do lado do meu anjo. Bem, mais uma vez eu sempre peço obrigada por ele, obrigada porque ele me devolveu a vida. Porque eu pensei, inclusive, em tirar a minha vida várias vezes. Porque eu achava que eu não tinha mais um recomeço na minha vida. Eu achava que tudo tinha acabado. Que a Franciele mãe, inclusive, também não prestava para mais nada. Porque eu não conseguia fazer mais nada. Então eu deixo para as pessoas assim, não desistam. Não desistam, persistam. A fibromialgia é uma síndrome muito dolorosa mesmo, porque ela não mexe só com o nosso físico, mexe com o nosso emocional, mexe com tudo em volta da nossa vida. Mas tenha um amor próprio, tenha persistência, sabe? Use essa dor e transforme em força. Em força. Em força. E é isso. Maravilha. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Gente, é bom ver você bem melhor. Dá pra superar. Eu acho que não tem muito o que falar, né? Dá pra gente superar. E eu espero que você de casa, se estiver passando por algum problema ou conhecer alguém, avisa que você escutou hoje uma história de superação. Uma história que ela passou chorando, mas que ela tá contando sorrindo. Semana que vem a gente vai estar aqui com uma história nova, né? Para que a gente possa sorrir, se inspirar e saber que o que aconteceu não é uma exclusividade para ela. O que aconteceu é para todo mundo. Até semana que vem. Fiquem com Deus e a gente se vê.